Olá, queridos, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação. Muita gente tem pedido para mim informações de como adquirir os nossos livros e nossos cursos. Então, no site www.institutoexodos.com você vai encontrar o nosso material e mais uma linha enorme de livros na área de libertação e batalha espiritual. Além disso, já está no ar, no site www.pastorlobo.com, as informações sobre a caravana de Israel. Nós vamos sair no dia 28 de outubro e vamos retornar no dia 8 de novembro. Vai ser uma bênção, não perca. Eu espero você lá. Queridos, aproveite o vídeo agora e dá um like de uma vez. Já aperta aí no sininho para você receber as informações e deixa Deus falar ao seu coração. Até a próxima. Você está em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro. Nossa igreja se reúne todos os domingos, às 10 da manhã e também às 19 horas. No sábado, os jovens se reúnem às 19h30 e aqueles que nós chamamos de quase adolescentes se reúnem também na sexta-feira às 19h30. Nós, em breve, no mês de fevereiro, vamos começar um culto às quartas-feiras que vai ser mais uma opção para abençoar a sua vida. Você chega perto aqui, tem um ponto de ônibus, tem estacionamento e tem um ministério infantil que vai abençoar a vida do seu filho, amém? Vamos lá, gente. Queria falar um pouquinho hoje sobre recomeçar do nada, sobre vencer aquilo que nós chamamos de crise. Todos nós, eu e você, passamos por momentos de crise. Algumas crises, elas estão só dentro da nossa cabeça. Crise existencial. É uma crise que está dentro da alma da pessoa. Existem crises que tomam conta do país inteiro. Quando existe uma crise econômica, a crise econômica atinge toda uma nação, leva pessoas ao desespero, leva pessoas a situações em que elas desistem de caminhar e até de viver. O ano começa. Pela manhã eu ministrei uma mensagem chamada Agindo Deus, quem impedirá? E hoje à noite eu quero praticamente continuar essa mensagem, dizendo para vocês que Deus ele não perde o controle da história. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós acreditamos que de alguma maneira Deus ele não percebe e não sente e não é sensível àquilo que a gente está passando. Existem muitas doutrinas carregadas, encharcadas de heresia, que tentam dizer para a gente que Deus, Ele criou o céu e a terra, e soprou o fôlego da vida nesse planeta, e depois Ele foi embora e está lá ouvindo canções e anjinho tocando harpa. Como se Deus Ele não entrasse na nossa história, como se Deus Ele não fosse um Deus pessoal, como se Deus fosse um Deus que não percebesse, que estivesse alheio às nossas alegrias, que estivesse distante também dos nossos sofrimentos. Mas isso não é verdade. E eu quero pegar um texto em que fala de uma mulher que me impressiona, porque ela está bem escondidinha dentro da Bíblia. E é fácil você passar pela história dessa mulher e não perceber o que ela passou e a crise que ela venceu. Ela é mais ou menos como se fosse um personagem, se fosse um personagem de um filme, ia ser assim, um ator de segunda linha, seria um ator coadjuvante. Alguém que está ali mais ou menos para fazer número em meio à vitória ou à derrota do personagem principal. E o nome dela é Agar. Pode passar para mim, Mateus, por favor, a próxima? Que eu quero ler o texto em Gênesis, capítulo 21. É isso que nós vamos mudar. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho
que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Amém? Pai, o teu povo essa noite se reúne aqui não para ouvir a voz de um homem, mas para ouvir a tua voz. E é o teu Espírito Santo que comunica a fé, que comunica a verdade e que comunica a vida eterna no coração do teu povo. A razão de nos reunirmos aqui é o Senhor. E nós queremos abrir a nossa vida, a nossa inteligência. Queremos colocar as nossas motivações à disposição do teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine a recomeçar. Que o Senhor nos ensine a olhar para o céu. Que o Senhor nos ensine a vencer as crises. Fica conosco e nos abençoa mais uma vez com a tua presença e com a tua voz, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Crise. Essa mulher Agar é uma mulher que nós não conhecemos. Ela é uma egípcia. Ela foi dada como escrava para Sara quando ela sai junto com Abraão de dentro do Egito. E ela é muito pouco conhecida da gente, e ela vai passando assim, quase que à margem. A história dela, ela vive assim à sombra, ela vive meio escondidinha, porque ela fazia parte de um povo que não era povo de Israel, mas ela era um arranjo para que Sara fosse feliz. Sara era estéril. Sara não podia engravidar. Mas havia uma promessa de Deus, porque em tua descendência, Deus disse para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele não tem filho. Então ele começa a tentar dar uma ajudinha para Deus. Quando Deus diz que vai fazer, e esse tempo de Deus começa a demorar aos nossos próprios olhos, segundo o nosso próprio relógio, segundo o nosso próprio momento cronológico, a gente começa a querer ajudar Deus. Então, Sara tem uma ideia, e é uma ideia muito tola, que é usar Agar, a escrava, como barriga de aluguel. Então, Abraão tem um filho com essa mulher chamada Agar, que era escrava, mas passado 14 anos,
Deus visita de novo Abraão. Lá em Gênesis 17 diz, ano que vem eu vou voltar aqui. E a tua mulher vai dar luz a um filho. Quando a gente fala de Abraão, Abraão é chamado de pai da fé. Ele foi aquele que gerou a fé. Nós, em Gálatas, diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Abraão, pela fé, ele creu contra a esperança. Você não espera que um homem de 100 anos seja pai. Aliás, você não espera nem que um homem de 100 anos tenha uma relação de intimidade com uma velhinha de 90. Porque essa era a história de Abraão com Sara. Se você tem um bisavô, se você tem uma bisavó, você não espera que a sua bisavó engravide. Mas Abraão creu nessa promessa. E é por isso que ele, pela fé, foi pai de Isaque na velhice. Mas aí o que acontece? De repente, Abraão resolve dar uma festa. Por quê? Porque o menino foi desmamado. Gente, tem ocasião mais boba para fazer uma festa do que essa? Foi desmamado, dá uma festa. Então é bom a gente aprender que para Deus ou para nós mesmos, toda ocasião é ocasião para festa. É bom fazer festa. E a festa deve ser celebrada pelos motivos até corriqueiros, como desmamar. Essa mulher, escrava, longe do seu país, longe dos seus costumes, longe do seu povo, vendida como escrava, para fazer uma outra família feliz, para servir aos caprichos, aos desejos, para servir aquilo que os seus senhores querem. Agora ela vai entrar em uma crise. A crise é gerada em meio à celebração da vida. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho. Não existe um momento certo, não existe uma agenda, não existe nada marcado ou programado que você possa se preparar e dizer assim: não, olha, semana que vem a crise. Esse ano de 2019, eu estou me preparando porque vai ser ano de crise, ou vai ser ano de bênção, eu não sei. O amanhã ele pertence ao Senhor. Eu não posso ter medo do amanhã. Eu não posso colocar a minha expectativa no futuro. A minha expectativa está no Senhor, porque o futuro pertence ao Senhor. Mas a gente precisa entender, é que as crises virão. Isso não é uma questão de você ter sorte ou ter azar. Isso não é uma questão de você estar na bênção ou fugir da bênção. Todos nós passamos por aflições. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. Ele está falando de gente justa, mas o Senhor de todos o livra. E se você pega a história de pessoas e personagens bíblicos que você ama e chama de heróis da fé, eles passaram por crise. Daniel, ele vai ser jogado na cova junto com os leões. Não é porque ele não orava, mas é porque ele orava demais. A gente vê a história de homens de Deus caminhando pelo deserto. Elias sendo perseguido para ser morto pela rainha Jezabel. Você vê a história de homens no Antigo e no Novo Testamento, na Velha e na Nova Aliança, sofrendo. Os apóstolos tomam uma surra de vara no capítulo 5 de Atos, porque pregavam o Evangelho. Qual é a data da notícia ruim, pastor? Eu não quero essa. Está amarrado, acorrentado, queimado no fogo, em nome de Jesus. Tire isso para mim, pastor. Eu não quero ver o mal, eu só quero ver o bem. Só que de uma forma ou de outra, num grau maior ou menor, todos nós vamos experimentar crises. Jesus, no momento de crise, ele se ajoelha e ora sangue. Jesus, ele clama na cruz:
Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Existem momentos em que nós nos sentimos descartados, desprezados, abandonados, onde a gente fala assim, será que Deus está aqui? E a crise, ela chega numa hora em que você não está pronto. Quando meu filho Arthur teve câncer, eu lembro bem de algumas pessoas chegando perto de mim, isso já tem muitos anos. Ele é criança, tinha 1 ano, e eu tenho, pastor, eu não estaria pronto para que meu filho tivesse câncer. Eu falei, eu também não estava não. Eu não fiz acordo com Deus, não, agora pode mandar um câncer para meu filho. Não é assim que funciona. Mas você precisa entender que por melhor que for a sua vida, você precisa estar pronto. Não é criar aqui um evangelho da miséria, da desgraça, do sofrimento. Não é isso. Mas o evangelho da cruz, ele fala sobre dias difíceis que a gente vive. Sobre um futuro que pode atingir a minha vida. Eu era seminarista, só que era um pouco mais velho que os seminaristas. E eu lembro que um dia nós saímos para fazer evangelismo no hospital. Era uma orientação da faculdade teológica, então nós fomos lá e eu lembro de uma senhorinha, que já devia ter uns 80 ou 90 anos, e ela numa cama, num leito de hospital, e ali as pessoas querendo defender Deus, os garotos mais novos, os seminaristas, querendo defender Deus, eu fiquei só olhando. Aí no final ela fez uma pergunta que ninguém respondeu, ela perguntou, por que aconteceu isso? E ela perguntou a mim, por que Deus me colocou nessa cama? Eu falei, essa eu sei. Essa resposta eu tenho. Ela falou, por quê? Velhice. A gente vai ficar velho. E quando a gente fica velho, as coisas param de funcionar. Eu estou ficando velho, eu só consigo ler com óculos agora. Porque os meus olhos ficam cansados. E aquela energia que eu tinha, eu já não tenho mais. Eu continuo cheio de energia, mas não tenho mais aquela energia de quando eu tinha 40 e 30 anos. Por quê? Porque o tempo vai levando o nosso corpo à falência. O tempo vai mostrando para a gente que esse corpo não é eterno. Gente, a crise chega nos momentos sempre inapropriados. Você não está pronto para ser mandado embora agora do seu emprego. Você não está pronto para enfrentar uma falência. Você não está pronto para viver uma crise, uma separação de casamento. Você não está pronto para receber a notícia de que teu filho está sendo seduzido por um traficante. Você não está pronto para receber a notícia ruim. Eu não estou e ninguém está. E é isso que você tem que entender. A crise vai vir. E Jesus, ele fala em Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e coloca elas em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, chama-se prudência, que construiu a casa sobre a rocha, porque vieram ventos e bateram contra ela as chuvas e as águas, e a casa permaneceu firme. Tem muita gente que na primeira crise que enfrenta, fala assim, eu não quero mais saber de Deus. Tem muita gente que abandona Deus por causa de nada, por causa de briguinha entre irmão, por causa de confusão na igreja, por causa de discussão, de disse-me-disse. Aliás, se tem algo que está deixando as pessoas infelizes hoje, são as tais das redes sociais. Como a rede social deixa o povo infeliz. Como a competição política está chegando num tempo de... Chegou já bateu além da loucura, das brigas fanáticas. É gente espetando um outro, dando sinal, tacando flecha, dando facada, mandando indireta, que todo mundo sabe que é uma direta. Eu vou falar com todo amor, mas dá um murro na cara. A crise, gente, alcança a gente. E a gente tem que ser prudente. Quando eu digo que tem muita gente, muitas pessoas que não podem passar por nada que já falam que vão desviar. Tem muita gente que não consegue enxergar Deus. Quando você lê em casa o livro de Jó.
Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal e passou o que ele passou. Ele perde tudo, ele perde a saúde, ele perde os filhos, ele perde o respeito dos amigos que só vieram para perturbar mais ele, que aqueles são os amigos de Jó mesmo. E no final, a mulher dele, aliás, no início, diz assim: você ainda guarda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: receberei do Senhor as coisas boas, e também não receberei as más. Nu eu vim do ventre, nu eu vou voltar. O Senhor Deus deu, e Ele tirou. Bendito o nome do Senhor. E ele glorifica o nome de Deus, apesar da vida dele ser uma tragédia. Porque o drama de Jó é algo que eu e você não vamos suportar. Ele pede a morte. Ele desiste da vida. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Porque nós não estamos preparados para a crise, porque somos mimados. Nós mimamos os nossos filhos. O menino não pode nem chorar um segundo, você já coloca uma mamadeira na boca. E eu quero. Gente, meu sobrinho ganhou um celular que custa R$8.000. Olha o que eu estou falando, meu sobrinho tem um celular, é um iPhone XR, sei lá como é que é o nome, já não sei, porque antes era iPhone com número, agora está com letra. R$8.000, eu falei aqui. O meu sobrinho tem 15 anos, 13 anos, e ganhou um celular de R$8.000. Gente, sabe o que eu tinha com 13 anos? Catapora. Com 13 anos eu tive catapora, não esqueço disso. Era a Copa de 82. E eu vi a Copa inteira porque eu não podia ir para o colégio, fui castigado. Gente, com 13 anos... E ele sabe por que ele ganhou um celular de R$8.000? Porque ele passou de ano. Gente, você sabe o que eu ganhava da minha mãe com 13 anos? Porque eu passava de ano. O direito de permanecer vivo. Era isso que eu ganhava da minha mãe. Mas hoje, nós somos o quê? Mimados. E Deus tem que me dar, a gente está acostumado a receber tudo na hora, e tem que ser na hora. Não há perseverança na oração, não há perseverança no clamor. Eu fico imaginando Daniel, ele ora a Deus, e ele fica 21 dias orando e jejuando. E o anjo ficou atracado lá com o príncipe da Pérsia. Se você pega em Daniel capítulo 10, você vê a história. Quando o anjo chega, gente, 21 dias orando e jejuando. Olha, homem, você é muito amado. No dia que você inclinou teu coração para você buscar o Senhor, Deus mandou uma resposta, era eu a resposta. Só que eu peguei um engarrafamento no céu e o príncipe da Pérsia não me deixou chegar. Nós desistimos muito fácil. Se Deus não me der um carro, eu vou desviar. Se Deus não me der um emprego, eu vou desviar. Se Deus não me der uma namorada, eu vou desviar. Filho, você já está desviado há muito tempo. Há muito tempo. Porque são pessoas que não sabem ouvir o não de Deus. Porque acredite em mim, Deus diz não, gente. O mesmo Deus que diz sim, Ele também diz não. Paulo ora 1, 2, 3 vezes a respeito de um espinho na carne, e Deus diz: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em você na fraqueza. Jesus ora: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, e Deus diz: não, você vai para a cruz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pastor, então não vou orar não, aí que eu vou orar mesmo. Porque existe resposta do Senhor. Só que a resposta do Senhor, ela tem tempo. Tem resposta que vem agora. E tem respostas que demoram um tempo. Número 2, a crise começa com algo chamado rejeição. A rejeição, gente, talvez seja a pior das violências psicológicas que alguém pode sofrer. Você ser descartado, você ser tratado como lixo, como alguém que não tem valor, porque só é desprezado quem um dia já foi prezado.
Se você já teve valor e aquela pessoa jurou, eu juro que eu vou ficar com você até o fim. Você já foi abandonado? A quantidade de pais, de maridos que abandonam as esposas, de esposas que abandonam os maridos é absurda. Isso gera produz no coração do filho um medo, uma ansiedade, uma crise. A ausência do sacerdócio masculino, gente, é algo gravíssimo. Mas tem uma mentira hoje aí, sendo pregada até em púlpito da igreja. Deus vai te fazer feliz. É isso, gente. A felicidade que não é fruto do acaso, não. Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta. Homens que têm prazer na lei do Senhor. O que significa ter prazer na lei? Não é só ler a Bíblia, mas é colocar essa palavra em prática. São pessoas que conhecem a Bíblia, mas não têm temor do Senhor. São pessoas que estão sentadas na igreja 1, 2, 3, 10, 20 anos, e continuam caindo nas mesmas armadilhas, nos mesmos buracos, tomando as mesmas decisões tolas. A crise com a rejeição, Jesus ele sofreu isso. Se você abrir a Bíblia em Isaías 53:3, a Bíblia fala de Jesus. Ele era o mais rejeitado dos homens, homem de quem nós virávamos o rosto, o desprezávamos como aflito de Deus. Você acha que Jesus, gente, ele não aprendeu através de sofrimento? Aprendeu, a Bíblia diz isso. A rejeição é quando essa mulher Agar, ela é descartada, e ela vive o drama de sentir uma coisa que você usa e você joga fora. Fala de você. Alguém diz para você que você era importante. É a mulher da minha vida. Ou é o marido da vida da outra. Nunca vou te deixar. Tinha uma brincadeira, nós éramos garotos. E aí qualquer coisa que nós entrávamos em dúvida, a gente falava assim, jura pela Bíblia? Quem lembra disso, gente? Porque a Bíblia, quando você traz Deus para confirmar uma palavra, para endossar a tua palavra, você está falando assim, agora eu não vou mexer mais. É o acordo entre você e Deus aí. Jura pela tua mãe mortinha, descabelada, debaixo de um trem? Você lembra disso? A gente falava isso. Não sei se essa geração fala isso ainda. Mas quando nós desvalorizamos, desprezamos, abandonamos no altar, quebramos a aliança, quebramos as promessas, ignoramos os sentimentos, ignoramos a nossa palavra, não vale mais nada. Não, onde é que está escrito? E se não tem um contrato? Não, assinei, mas não passei no cartório. Eu passei no cartório, mas não reconheci a firma. Eu reconheci a firma, mas tem uma lei que me desobriga a fazer aquilo que eu me obriguei a fazer. Quando é que a crise começa? Quando nós somos lançados num poço fundo de desvalor. É quando uma pessoa... Eu sempre faço uma brincadeira com a igreja. Você quer ver uma coisa aqui? A diferença entre preço e valor. Tudo que você coloca preço, não tem valor. E tudo que você não coloca preço, isso tem valor. Exemplo. Esse ventilador aqui, ele tem preço. Mas ele não tem valor. Eu consigo viver sem ele. Eu vou suar bicas. Mas eu consigo viver sem ele. Eu consigo, por exemplo, um carro. Quanto custa uma Ferrari, uma McLaren, uma Lotus? Quanto custa um desses carros fenomenais aí, uma BMW, Quanto custa isso? 200 mil dólares? 300 mil dólares? Eu não sei. Ele tem preço, não tem preço? Mas não tem valor. Por quê? Porque você consegue viver sem carro. O meu avô, ele nunca teve carro, sabia disso? Nunca teve.
Ele andava de trem, ele andou de bonde, ele andou de jegue, ele andou de carroça, ele andou a pé, ele andou de bicicleta e nunca teve carro e não morreu por causa disso. Tudo que você colocou um preço não tem valor. Uma televisão de 60 polegadas, ela tem o quê? Preço, não tem preço? Mas não tem valor. Você pode continuar vendo televisão na sua televisão de tubo. Com aquela antena, lembra daquela antena? Que fazia tec, 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 tec. Que se não basta ser pobre, você bota o bombril ali em cima. Você pode continuar vendo televisão ali daquele jeito. Você pode nem ver televisão. Mas aquilo que você não coloca preço, isso tem valor. Estou vendo aqui Tiago Camilo com a sua bebezinha linda que dança e que canta. Tem preço? Quanto custa a parcela no cartão? Divide em 20 vezes? Não. Sua mãe está aqui. A vovó está aqui do lado do filhinho, da filhinha. Você vende a tua mãe? Vende? Você não vende. Mas a sogra você manda entregar. Tudo tem o quê? Valor e preço. O que aconteceu com Agar? Agar perdeu o seu valor. Porque enquanto ela era útil, ela se fez o quê? Um ventre de vida para a mulher Sara, que tinha um ventre seco. Mas agora ela não tem mais. E a crise, ela vive porque ela é tratada como um sujeito indefinido ou oculto na história. Livre-se daquela escrava e do filho dela. É te tratar como ninguém. Agar perdeu o nome. Veja bem. Ela perdeu a liberdade dela no Egito. Ela perde a casa, ela vai perder a segurança dela. Ela vai perder a família que ela foi enxertada. Ela vai se tornar órfã aqui. E agora ela perde o nome dela. Não há nada pior do que você perder a sua identidade. Não há nada pior do que você não saber quem você é. Perguntam para João Batista: tu és o Cristo? Ele diz: não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabe quem ele não é e ele sabe quem ele é. Vocês lembram da história do Rei Leão? Quantos aqui viram o Rei Leão? Eu vi muitas vezes. Minha filha me fez ver Rei Leão muitas vezes. A ponto de eu quase decorar as falas. Vamos ver um filme novo. Qual é? É Rei Leão. E no filme do Rei Leão, o Simba, quem é? Ele é o rei. E o pai dele chega e fala assim: olha, Simba, tudo que o sol toca a terra, esse é o nosso reino. Menos ali, aquela escuridão é o reino das hienas, não vai para lá. E um dia tudo vai ser seu. Só que ele tem um tio miserável, endemoniado, filisteu, que é o Scar. Você lembra do Scar? Ele faz aquele jovem rei perder a identidade dele e fugir. Ele foge. E ele vai viver uma identidade que não é. Ele vai viver no meio lá do Timão e do Pumba. Hakuna Matata. E ele passa a viver longe de casa, longe da sua verdadeira identidade. Ele passa a se alimentar daquilo que não é alimento. Ele começa a comer comida que não é para leão. Até que chega aquele macaco, que é um babuíno, sei lá que bicho é aquele, e dá com o cajado, assim que nem um pastor dá com o cajado às vezes na cabeça da ovelha, para dizer: rapaz, você é o rei. E quando ele vai para o lago, ele olha para o lago, ele vê a cara dele, ele vê a cara de quem? Do pai dele. Nós somos a cara do pai que está no céu, mas a gente esquece disso. Nós temos uma identidade, mas nós somos usurpados dela. E foi isso que aconteceu com Agar. Ela omite o nome de Agar, aquela fulana, aquele coiso. Andaram falando, chamando, aquele poste, não é assim que chama? A vice do poste, não tem nem mais nome. A pessoa, você quer desprezar, você dá um apelido horrível. Você designa a ele esse fascista, esse mortadela, esse coxinha. Quando nós queremos desprezar a pessoa, nós
ceifamos dela a identidade para desprezar, para humilhar, para colocar um apelido horroroso, para colocar em você e dar para você pegar um defeito seu e transformar isso num complexo. Atinge a linguagem do desprezo. Número 4, a crise de sentir-se sem direito, sem vez e sem voz. Sabe por que ela é desprezada? O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Ganância. A ganância é horrível, gente. Judas, ele viu os milagres de Jesus. Sabe quem estava no barco quando Jesus andou sobre as águas? Judas. Sabe quem viu o cego ver? Judas. Sabe quem viu Jesus pegar um pouco de barro, cuspir e fazer um olho novo para o cego do Evangelho de João? Judas. Mas a ganância dele, a ganância fez ele vender o Cristo. Tem um lugar bem próximo de Jerusalém, chamado Vale de Inom. A cidade de Jerusalém, imagina que isso aqui é o Monte das Oliveiras, é isso mesmo. Quem esteve com a gente lá no passado, aliás, nós vamos de novo para Israel esse ano, já vou avisar vocês. E aqui, imagina que ali no canto é o Jardim do Getsemane, e lá onde está a Central IBBR é o Vale de Inom. Foi ali que compraram, é muito interessante, cientificamente falando até, chama-se Campo de Sangue. Com aquele dinheiro que Judas vende Jesus, que ele traz Jesus, compraram um lugar no Vale de Inom chamado Campo de Sangue. Nada cresce lá, nada é nada. Nada. E eu gosto de parar em frente, tá vendo aqui, ó? Nada cresce aqui. Feijão, gente. Quem já plantou feijão no algodão aqui? Feijão dá em qualquer... Se bobear, você coloca feijão dentro do ouvido, vai nascer um pé de feijão. E em qualquer lugar dá o tal do feijão, mas lá não nasce nada. É um lugar maldito. Mas tem gente que amaldiçoa a própria vida como? Achando que está desprezando o outro por ganância. E vai ser feliz. Sonhos amputados. Uma mulher que não podia se manifestar, não podia opinar, não podia falar, não pode expressar o que sente, tem que se conformar, não tem voz, não tem vez, não tem direito, só tem o dever de ficar calado. Seu direito é não ter direito e não abusar desse direito. Quando é que a crise vem, gente? Quando eu começo a me sentir sem rumo na caminhada, ou eu me percebo sem nenhuma direção. Ela rompe com o passado, gente. E tem situações que a gente não tem mais como voltar atrás. E se Deus mandou você sair de um lugar, acabou. Deus disse para Israel, nunca mais vai voltar para o Egito, não volte para o Egito. Quando Deus fala com Abraão e vai começar algo de novo, ele fala assim, larga a casa dos teus pais, larga a tua parentela, porque ali Abraão estava o quê? Sendo bem alimentado, ali Abraão estava sendo bem sustentado, ele estava num conforto. Gente, Abraão passa poucas e boas, gente. Ele perde Terá, ele perde Arã, ele tem que cuidar do sobrinho Ló, ele tem que resgatar Ló, que só se mete em confusão. Abraão, gente, ele não tem uma vida tranquila, não. Mas sempre que Deus quer começar algo novo, você tem que romper. O homem, portanto, deixa pai e mãe, começa algo novo. Não é desprezar o pai, nem desprezar a mãe, mas significa que existe uma ruptura emocional, financeira. Existe um novo caminho, só que aqui o que acontece? Ela é pega de surpresa, porque ela está vivendo um ambiente de festa, e no dia seguinte Abraão dá para ela um pouco de pão, uma botija de água, e fala, vai, segue teu rumo, se manda, não te quero mais, você não é mais bem-vinda. E ela vai para onde? Gente, o pior lugar que você tem para ir é quando você não sabe o lugar para onde você tem que ir. Então você sai de casa e a pessoa te dá um endereço, aí você digita o endereço dela. Qual é o nome da rua? É rua tal. E quando o Waze mostra a rua tal, não, é aqui, é um bairro do lado. Mas é assim, você está a 650 quilômetros. Isso aconteceu com você também?
Gente, tem muita gente que erra a caminhada, porque não sabe seu destino. O povo de Israel, se você pegar o Google Maps, você tem esse aplicativo no teu celular, você tem. Ele já vem com ele. Se você pegar o Google Maps, digita lá, Cairo, que é a capital do Egito, Cairo, a Jerusalém, que agora vai ser a nova capital de Israel, substituindo Tel Aviv. Sabe quantas horas dá indo a pé do Cairo até Jerusalém? Sabe quantas horas? Depois veja em casa, 6 horas. Em 6 horas de caminhada, você sai do Egito e chega na terra da promessa. O povo de Israel demorou 40 anos, porque não sabia para onde estava indo. Se desviou da coluna, murmurou, reclamou, tentou o Senhor, disse que Deus não era capaz de dar aquilo que Ele ia dar. Quando nós não sabemos para onde a gente vai, a gente já está perdido na saída. Você vai fazer o que da vida? Não sei. O que você vai fazer esse ano? Não sei, pastor. Mas 2019 já começou, estamos no 6º dia. Eu não sei, pastor. Então você vive andando em círculos, ou então, sabe aquelas esteiras de caminhada ou de corrida, que você corre e não sai do lugar? E você sua, para onde você está indo? Para lugar nenhum. E é assim que a crise vem, dizendo para a gente que a gente não tem o quê? Escapatória. Com essa situação aqui, ela não tem destino, está desgovernada. Ela chega num local de esgotamento de recursos, no ponto final da vida, e ali acontece algo impressionante. Foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou, tiro de flecha mais ou menos entre 150 e 200 metros. Não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. O choro, ele está endossando a nossa incompetência. Porque existe choro de alegria, sim. O choro da emoção, mas o choro da derrota é quando está carimbado o nosso fracasso. E aqui ela falou, acabou para mim. Aqui a crise toma um tamanho, porque acabou a água, porque acabou o pão, porque acabou a energia para caminhar. Eu não tenho mais família, eu não tenho mais ninguém que me sustente, eu não tenho mais como viver e nem como levar alguém perto de mim. Então ela pega o sonho dela, coloca debaixo de um arbusto, e ela faz o sonho morrer. Tem muita gente que começou o ano de 2019 assim, deixou o sonho para trás. Sabia que você tem um chamado vocacional e ministerial? Sabia que todos nós, eu e você, temos um dom do Espírito? Sabia que existe um dom ministerial para todo aquele que crê? Ou você é apóstolo, isso quem fala no seu não é a Bíblia, é a verdade. Ou você é profeta, ou você é evangelista, ou você é pastor, ou você é mestre. Ainda que você tenha se convertido hoje, essa manhã, Deus já deu para você algo, para que você frutifique no meio do seu povo. E tem gente que está tanto tempo na igreja que não sabe ainda qual é o dom, e não sabe o que vai fazer. Gente, o que a gente tem de serviço para cuidar das pessoas? Ano passado, nós tínhamos em novembro, nós arrecadávamos 3, 4 cestas de produtos de limpeza ou básicos, cestas básicas, para dar para as pessoas. Em dezembro, sabe quantas cestas nós demos? 60 cestas. E foi você que fez isso. Você pode muito mais do que você acha que você pode. Você pode orar muito mais do que você acha que você pode. Você pode abençoar muito mais do que você acha que você pode. Só que quando você perde a sua identidade, e quando você perde a sua esperança, e quando você não sabe para onde você vai, e nem que destino você tem, você se senta debaixo do arbusto e fala assim, deixa morrer porque eu não tenho mais o que fazer. Mas eu não quero ver morrer. Eu não quero ver o sofrimento.
Eu não quero ver o meu filho apodrecer debaixo do sol. Aí você chora. E aí, quando você chora, eu gosto muito do final. Diz assim, então Deus abriu os olhos de Agar, enxergando a crise como um projeto de Deus na vida. Olha para mim. Segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 2, verso 15, assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou dar uma notícia para você que vai ficar só entre eu, você e todo mundo que está vendo na internet. Você vai ser provado. Mais cedo ou mais tarde você será provado. Só que Deus, Ele te prova, não é como um professor ruim, não é com aquele professor de matemática, de português, que quer te reprovar. Ele quer te aprovar. Ele quer que você seja aprovado. Isso que Agar está experimentando é uma prova. Abraão foi provado por Deus em Gênesis 22. Pega o teu filho, o teu único filho, e leva para o monte que eu te mostrarei ali, você vai sacrificar ele. Prova. Jó foi provado por Deus. Homens e mulheres que vieram antes de nós, gente, entenda isso, vão experimentar prova. Esse ano você vai ser provado. Só que Deus, Ele quer o quê? Que você seja aprovado. Tem muita gente que desiste. Ah, pastor, eu tentei tirar a carteira de habilitação uma vez, duas vezes, três vezes. Eu já desisti, agora eu pego um Uber mesmo. Eu vou de táxi. Minha esposa me leva. Meu filho me leva. E desiste pelo caminho. Mas entenda que a prova, a crise, é só mais uma oportunidade que Deus está dando para fazer um projeto da sua vida. Número 1. Primeira coisa que Deus faz, afasta o sentimento de desprezo e rejeição. Porque Ele chama a escrava pelo nome. Abraão não disse o nome dela. Sara não disse o nome dela. Mas Deus disse, o que você tem, Agar? Olha para mim. Você acha que Deus não conhece o teu nome? Você acha que o mundo espiritual, vou até mudar aqui, não conhece o teu nome? Acha que não? Você acha que você não tem fama espiritual? Em Atos capítulo 19, os 7 filhos do sumo sacerdote de Éfeso vão expulsar demônios em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Gente, um demônio manifesta com tal fúria, que ele fala, conheço Jesus e eu sei quem Paulo é. E você, quem você é? Até o mundo espiritual sabe quem você é. Quando Davi se deita com Batseba e tenta apagar o rastro da lambança que ele fez, matando Urias, sabe o que Deus fala para ele? Porque você matou meu servo Urias. Eu conheço ele. E tomou Batseba, eles falam o nome das pessoas. E tomou Batseba por esposa. A espada jamais sairá da tua casa. Pensa num homem que sofreu, gente. O mundo espiritual conhece, Deus conhece o teu nome. Deus conhece o meu nome. Deus conhece o número do teu CPF, do teu CEP. Ele conhece os detalhes da tua vida. Quando Jesus fala o seguinte, Ele conhece até a quantidade de fio na cabeça das pessoas. No meu caso, é contagem regressiva. Mas Ele conhece aquilo que você acha que Ele não conhece. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo, pois nenhum deles cai sem que o vosso Pai autorize. Eu creio que nenhuma célula do meu corpo é ignorada pelo Senhor. Isaías capítulo 40 diz que Deus conhece a estrela, cada uma delas, pelo seu nome. E chama cada uma delas. E aí, Ele restaura a identidade dessa mulher, dizendo, Agar,
o que você tem. Número 2, Deus encontra conosco exatamente onde a história parecia ter chegado ao fim. Sabe quando você acha que o beco é sem saída? Sabe quando você acha assim, agora acabou? Pois é ali que acontece o milagre. Eu vou repetir o que eu tenho tentado ensinar para vocês nos últimos 5 meses. O milagre, ele só acontece na vida de quem quer milagre. Se você não quer milagre, você não vai receber. Aliás, tem gente que nem consegue ver. O milagre é provocado. A impressão é que a gente vai lendo a Bíblia, e se você, por exemplo, lê o Evangelho de Marcos, se repete toda hora a expressão imediatamente, 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 imediatamente o curou, imediatamente o libertou, imediatamente ele viu, imediatamente o coxo andou. E dá uma impressão que é tudo assim, ó, não é? O milagre, gente, é provocado pela fé. Se você ler esse mesmo evangelho no capítulo 6, você vai ver que em Nazaré, Jesus não pôde fazer milagre. Sabe por quê? Porque o povo não crê em milagre. O povo crê em teologia, crê em filosofia, mas o povo não crê num Deus que entra na história da gente e muda o rumo da história. Deus é um Deus que se encontra com a gente no nosso beco sem saída. Número 3, é um Deus que extingue a crise com milagre, porque dele farei um grande povo. Esse homem chamado Ismael é uma nação poderosíssima hoje, são os árabes, descendência de Abraão. O nosso Deus é um Deus que é capaz, e ele fala isso em Isaías 61, eu transformo o teu choro em festa, eu tiro a cinza da tua cabeça e coloco uma coroa de alegria. O nosso Deus, gente, é o mesmo Deus de Agar, o Deus que vai caminhar comigo e com você nesse próximo ano, é um Deus que conhece a minha e a sua crise, mas é um Deus que ele entra no meio da crise para trazer milagre. Mas o milagre é para quem quer milagre. Se você acha que já é um esforço tremendo vir no domingo para você participar de um culto, eu digo para você, Deus tem muito mais do que isso para você. Deus quer estar no teu dia a dia. Deus quer ser convidado. Enquanto você está abrindo os olhos, você diga para Deus, Deus, o Senhor é bem-vindo no meu dia. Tem muita gente que levanta já atrasado, e hoje o mundo é capaz de tirar a atenção da gente. Crente, gente, não vê novela, só tem lixo ali. Mas o que vê de Netflix, e é a mesma coisa. E é a mesma coisa. As pessoas ficam perdidas nas redes sociais e não conseguem ler um capítulo da Bíblia por dia. Não, mas eu quero que Deus fale comigo. Aí eu vou na irmãzinha do reteté, do xeremanai, na revelação, do fogo puro, do sapatinho de fogo. Gente, Deus fala, mas a palavra de Deus é a verdade. Tem muita gente sendo enganada por palavra profética que nunca saiu da boca do Senhor. Muita gente. Sabe por quê? Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. É muita gente perdida nas distrações da vida. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, e ele já vai dormir tarde e não consegue levantar um pouco mais cedo para convidar Deus para a sua vida. E por último, Deus não faz enxergar a saída, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Eu vou encerrar aqui, porque meu tempo também encerrou. Deus abre os olhos, gente, abre. Quando Eliseu está cercado pelo exército sírio, Geazi entra desesperado. Estamos cercados. Ele fala, Senhor, abre os olhos para que ele veja que mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que são nossos inimigos. Você precisa ter uma noção exata de quem é teu Deus.
Você precisa perceber e ter discernimento a respeito do tamanho do teu Deus. Você precisa entender que o teu Deus é um Deus que quer participar da sua história. E que ainda que você tenha sido desprezado, e que ainda que você tenha sido traído, que ainda que você tenha sido abandonado, que ainda você tenha perdido o teu sobrenome ou o teu nome, ainda que você nunca tenha tido um nome ou um sobrenome, ainda que você tenha passado fome, tenha passado sede. Aliás, a nossa igreja não vai deixar ninguém passar fome e sede. É por isso que a pastora Fabíola tem se esforçado à frente do Ministério de Ação Social para que todas as pessoas tenham. Porque a gente tem que aprender a repartir. Mas ainda que você esteja num beco sem saída, ainda que seu sonho tenha morrido, pastor, isso para mim ficou para o passado. Eu já desisti disso. O nosso Deus é um Deus que abre fontes no deserto, gente. Deus abriu uma fonte no meio do deserto. Gente, se tem algo que é valioso no deserto, é a tal da água. Quando nós subimos pelo deserto do Negueve, o deserto da Judéia, o deserto de Beersheba ou Berseba, é impressionante, gente. Você passa nos postos de gasolina, que são pouquíssimos e são raríssimos. Você pensa que o povo está buscando gasolina? Os fardos de água mineral são desse tamanho. Porque no deserto a água vale mais do que ouro. Porque a água é vida. E Jesus é a fonte da água viva. Porque se você, querido, entenda isso. Se você beber da fonte, da água que Jesus lhe der, você nunca mais vai ter sede. E do seu interior fluirão rios de água viva. Esse Deus que abre fonte no deserto, sabe onde é que Ele está? Ele está aqui. Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o Verbo da vida, o Alfa e o Ômega, Ele está aqui. Esse Deus é um Deus que quer caminhar com você hoje. Ainda que você esteja na crise, ainda que você esteja vivendo a crise, ainda que você esteja sentado esperando a morte chegar, ainda que você esteja vendo um filho seu se perder, um casamento seu se perder, uma vida sua desperdiçada, ainda assim, esse Deus é o Deus que abre fonte no deserto. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para a gente encerrar. E eu quero orar por você. E eu quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Você que está nos vendo pela internet, no culto ao vivo, ou você que está nos vendo através do canal do YouTube, uma mensagem baixada, se você puder, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Aonde você estiver, no Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver, feche seus olhos. E eu queria que você agora olhasse para o seu próprio passado. Você também um dia foi desprezado. Você um dia também foi trocado. Você foi humilhado. Você também um dia foi desprezado e perdeu a tua alegria e perdeu o teu nome. Mas hoje está um Deus aqui que restaura a identidade. Você quer hoje, de novo, pedir para que Deus te dê a identidade de filho? Você quer continuar sendo chamado de quê? De crente? De batista? De assembleano? De metodista? De presbiteriano? De evangélico? Ou você quer ser chamado pelo nome de filho? Se você quer ser chamado de filho, se você quer ouvir a voz do Senhor, Deus fala, querido. O nosso Deus é um Deus que fala. Se você precisa ouvir a voz do Senhor, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero ouvir. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe. Fique no seu lugar. Fique com os olhos fechados. Por favor, feche seus olhos. Número 2, você perdeu tudo.
ou tenha perdido algo que para você tinha valor demais. Você tenha perdido algo que você fala, pastor, era um sonho, era um projeto, era um casamento, era um bebê, Senhor, era um emprego, era algo que para mim tinha valor. Mas hoje você quer pedir para Deus, Deus, ressuscita, abre uma fonte no meu deserto, abre de novo um poço de águas limpas, de águas transparentes, abre um poço de águas vivas, para que eu possa beber de novo da fonte da vida. Se você quer esperança de novo naquilo que morreu, levante sua mão, diga eu quero, só isso, levante sua mão, fique onde você estiver, mas levante sua mão, diga eu quero. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos vocês. Pode abaixar sua mão. Há alguém hoje aqui que precisa fazer uma aliança com o Senhor. Há alguém hoje, pastor, não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero receber a salvação que Cristo me deu na cruz. Se você quer hoje pedir salvação para você, para sua casa, levante sua mão, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus já viu, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. E por último, você precisa do milagre, não precisa? Eu preciso de milagre, gente. Milagre é provocado. Você quer provocar o milagre agora? Quer provocar o milagre? Vocês todos que levantaram as suas mãos, vocês todos que querem provocar milagre, Deus, eu quero te convidar para o milagre. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente. Muita gente levantou a mão. Pastor Cláudio, vem aqui por favor. Vem cá. Pastora Fabíola, Pastor Edson, vem cá. Pastor Otávio, vem cá. Vamos orar aqui pelas pessoas. Eu queria convidar, vem aqui, pode vir bem à frente, bem à frente. Eu queria convidar os líderes de cela que estiverem presentes. Helena, me ajuda a orar pelas pessoas. Emanuel, me ajuda a orar pelas pessoas. Christian, cadê você? Me ajuda a orar pelas pessoas. Vem bem à frente. Você pode vir mais para cá? Pode vir? Dá mais um passo para frente aqui. Só para ajudar, dá mais um passo para frente. Vamos orar. Conta para Deus a sua história. Conta. Pai querido, a Tua palavra, Senhor Deus, nos enche de esperança. A Tua palavra enche meu coração, Pai, de alegria, me desafia a buscar o Senhor no meio das nossas crises. Nós essa noite entregamos a Ti a secura da nossa vida. Essa noite nós entregamos a Ti, Pai, a nossa história de rejeição, de perda, de abandono. Eu quero entregar ao Senhor todas as pessoas que um dia foram trocadas, esposas e filhos que foram trocados pela cachaça, foram trocados pela droga, foram trocados por uma aliança imoral. Pai, eu quero pedir que o Senhor mesmo os traga de volta, que o Senhor reavive de novo, Pai, a alegria no coração dos Teus filhos. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor revele o nome dos Teus filhos. Fala para os Teus filhos, Pai. O Senhor é Deus que fala, Deus, e a Tua voz é como o som de muitas águas. A Tua voz, Senhor Deus, ela faz ecoar, Senhor Deus, a Tua voz, os montes se abalam, os mares rugem. Chama o Teu povo pelo Teu nome, Pai. Tira os Teus filhos do meio do deserto. Eu quero te pedir para que o Senhor abra uma fonte. Eu quero pedir que o Senhor abra de novo e faça jorrar, Senhor Deus, as Tuas fontes de vida eterna no meio do Teu povo. Eu quero abençoar a Tua igreja no ano de 2019. Pai, que eles tenham uma colheita como eles nunca experimentaram na vida dele.
para que eles entendam que o Senhor é Deus e que há Deus no meio do seu povo. Eu quero pedir que a bênção do Senhor entre nos seus lares, nos seus corações, nas suas trocas de afeto e amor, nas suas famílias, na relação entre esposo e marido e esposa, entre filho e filha, entre irmão e irmã, entre avô e neto, entre sogro e nora. Eu quero te convidar, Senhor Deus, para que o Senhor transforme esse ponto final, esse beco sem saída, num renovo, num recomeço, e que o ano que vai entrar e o ano que vai chegar seja repleto da bênção do Senhor no meio do teu povo. Aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, eu quero te pedir, Deus, escreve o nome dos teus filhos no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia entrem pelas portas da tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você concorda com isso? Vamos ter um ano em que as crises serão dissipadas. Vamos ter um ano em que vamos aprender a convidar Deus para os milagres. Vamos ter um ano em que as confusões vão ser transformadas em dias de paz e de festa. Vamos ter um ano cheio do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos caminhar junto. A partir de quinta-feira agora, dia 10. Já avisei pela manhã, estou avisando agora. Por quê? Para que vocês... Eu vou começar um jejum de 40 dias. Eu vou orar por vocês. Eu quero que vocês coloquem seus motivos nos papéis de oração que tem no bolsão, porque eu vou orar por vocês de joelhos. Eu quero ensinar você a orar. E eu quero ensinar porque a oração é aprendido. Nós em fevereiro vamos começar um culto aqui, mas vai ser um culto forte aqui, toda quarta-feira, em que você vai abençoar e ser abençoado. E a igreja vai aprender a clamar esse Deus, a ouvir a voz desse Deus e ter resposta desse Deus. Amém, queridos?